Pedro acordou cedo naquela terça-feira. O céu estava cinza e as nuvens pesadas, mas isso não importava. Para ele, cada dia era uma chance de ajudar sua mãe. Dona Lúcia sofria com problemas no coração e os remédios eram caros, muito caros. Pedro, você não precisa fazer isso, disse Dona Lúcia da cama enquanto o via organizando as balas na pequena caixa de madeira que seu falecido pai havia feito. Mãe, a gente já conversou sobre isso, respondeu Pedro sem tirar os olhos do trabalho. A senhora precisa descansar. Eu vou para a escola, depois vendo as balas e à noite faço o jantar. Dona Lúcia suspirou. Seu filho tinha apenas 17 anos, mas já carregava o peso do mundo nos ombros. Alto, magro, com olhos fundos e cansados. Olhos que não deveriam pertencer a alguém tão jovem. Você é igualzinho ao seu pai. Teimoso. Ela sorriu fraco. Pedro sorriu. De volta guardou as balas na mochila e beijou a testa da mãe. Vou passar na farmácia depois da escola. A senhora toma os remédios direito, tá? Na escola, Pedro ficava quieto no fundo da sala. Prestava atenção, fazia anotações, mas raramente falava. Não era por timidez, mas por cansaço. Enquanto os outros alunos conversavam sobre festas e jogos, Pedro calculava quantas balas precisaria vender para comprar os remédios do mês. E aí, Pedro, vai vender doce hoje de novo? Perguntou Marcelo, um colega de classe. Não havia maldade em sua voz, apenas curiosidade. Vou sim, respondeu Pedro, guardando os cadernos após o último sinal. Um dia quero provar essas balas famosas, comentou Marcelo. Pedro enfiou a mão no bolso e deu uma bala para o colega. Toma, é de graça para você. Marcelo sorriu. Valeu, cara. Boa sorte hoje. Pedro saiu da escola e seguiu direto para o centro da cidade. Era onde as pessoas com dinheiro passavam. Onde talvez alguém pudesse gastar alguns trocados com um menino e suas balas. Ele nunca implorava. Esse era seu orgulho. Oferecia as balas como um comerciante legítimo, sempre educado. Boa tarde, senhor. Aceita um docinho hoje? Boa tarde. Senhora, uma bala de caramelo para adoçar seu dia? Algumas pessoas compravam, muitas ignoravam, outras olhavam com pena, e isso era o que mais doía. Pedro não queria pena. Queria apenas vender suas balas. Naquela tarde, após 2 horas andando pelo centro, Pedro tinha vendido pouco, muito pouco. Os remédios da mãe venciam em 3 dias e o dinheiro que tinha não era suficiente. Foi quando viu a loja de roupas caras. Boutique Elegância, dizia a placa dourada na entrada. Pelo vidro da vitrine, Pedro conseguia ver pessoas bem vestidas, carregando sacolas, gastando em um dia o que ele e sua mãe não tinham em um mês. Se eu vender um pacote lá dentro, só um, pensou. Pedro respirou fundo. Ajeitou a camisa surrada, passou a mão no cabelo e entrou. O ar-condicionado gelado bateu em seu rosto como um tapa. Música suave tocava no ambiente perfumado. Manequins exibiam roupas que custavam mais que o aluguel de sua casa. As pessoas olharam para ele. Seus olhares diziam tudo. O que esse menino está fazendo aqui? Ele não pertence a este lugar. Pedro engoliu o medo e começou a andar em direção a um senhor bem vestido que olhava algumas camisas. Mas antes que pudesse dizer uma palavra, sentiu uma mão forte em seu ombro. Ei, moleque, o que pensa que está fazendo? Disse o segurança, um homem alto e de expressão dura. Eu só queria vender algumas balas, senhor, respondeu Pedro, tentando manter a voz firme. O segurança riu, um riso frio e cruel. Aqui não. É lugar para isso. Sai daqui, moleque. Vai vender na calçada. Aqui é loja de gente. E com um empurrão forte, o segurança fez Pedro cambalear para trás. A caixa de madeira escapou de suas mãos e caiu no chão. A tampa se abriu e dezenas de balas coloridas rolaram pelo piso brilhante da loja. Algumas balas pararam sob os pés dos clientes. Outras rolaram até os manequins caros. O tempo pareceu congelar. Pedro se abaixou imediatamente e começou a recolher suas balas, uma a uma, com cuidado como se cada uma delas fosse um tesouro. Ninguém ajudou. Ninguém disse nada. Alguns olharam com indiferença, outros com desprezo. Uma vendedora jovem riu baixo, cutucando outra. Olha só o que temos que aguentar, disse ela, sem se importar se Pedro podia ouvir.
E Pedro ouviu. Ouviu cada risada, cada coxinho, cada suspiro de irritação. Sentiu cada olhar queimando em suas costas, enquanto se abaixava para recolher seu sustento do chão polido. Seus olhos ardiam com lágrimas, não derramadas, mas ele se recusava a chorar. Não ali, não na frente daquelas pessoas. Por favor, não me toque mais, disse Pedro ao segurança quando este fez menção de apressá-lo. Já estou saindo. Com a caixa de balas incompleta nas mãos, Pedro caminhou em direção à saída. Cabeça baixa, mas não por vergonha, por dignidade, para esconder os olhos marejados. Foi quando ele chegou à porta que algo estranho aconteceu. A porta se abriu sozinha, como se alguém a tivesse empurrado de fora. Uma sombra longa se projetou no piso da loja, e um silêncio repentino caiu sobre o ambiente. Pedro levantou os olhos, pronto para desviar de mais um cliente rico entrando na loja. Mas o que viu o fez parar no lugar. Um homem esguio, terno impecável, chapéu inclinado sobre o rosto, luvas brancas cobrindo mãos delicadas e um andar leve, quase como se flutuasse sobre o chão. O tempo parou. A música da loja pareceu sumir. As pessoas congelaram onde estavam. Michael Jackson havia entrado na loja, ou alguém muito parecido com ele, ou talvez um sonho. Pedro não sabia dizer, pois a realidade parecia ter sido suspensa naquele momento. O homem olhou diretamente para Pedro, e seus olhos eram gentis, profundos, olhos que pareciam ver além da superfície, direto na alma. "São suas?" perguntou apontando para as balas que ainda estavam espalhadas pelo chão. Pedro apenas conseguiu balançar a cabeça, sem palavras, e o impossível aconteceu. Michael Jackson, ou alguém idêntico a ele, se abaixou com elegância. Seus movimentos eram suaves, quase como se dançasse, enquanto começava a recolher as balas espalhadas pelo chão. Uma por uma, com cuidado, com respeito. Os clientes da loja tiraram os celulares dos bolsos. Flashes começaram a piscar. Murmúrios corriam entre as pessoas. É ele mesmo? Como é possível? Deve ser um sósia. Mas Pedro não ouvia nada disso. Seus olhos estavam fixos no homem agachado à sua frente, juntando suas balas como se fossem pedras preciosas. Eu posso fazer isso, senhor, gaguejou Pedro. Michael levantou os olhos e sorriu. Um sorriso gentil que iluminou seu rosto. Juntos terminamos mais rápido, respondeu com voz suave. Lado a lado, eles recolheram todas as balas. Quando terminaram, Michael se levantou e ajudou Pedro a ficar de pé. Então olhou nos olhos do garoto e disse: "O mundo pode tentar te empurrar, mas você, meu amigo, nasceu para brilhar." A loja estava em completo silêncio agora. Todos assistiam à cena, paralisados. O segurança que havia empurrado Pedro parecia ter encolhido, seu rosto vermelho de vergonha. Michael se virou para o gerente da loja, que havia saído às pressas de sua sala ao ouvir a comoção. "Vocês vendem roupas, mas perderam a noção do que é classe." O gerente abriu e fechou a boca várias vezes, sem conseguir formar palavras. Michael tirou uma nota alta do bolso. "Quero comprar todas as balas deste jovem." Pedro arregalou os olhos. "Todas?" "Todas", confirmou Michael, entregando o dinheiro a Pedro. Era mais do que ele conseguiria em uma semana de vendas. Michael pegou uma bala da caixinha, desembrulhou com cuidado e colocou na boca. Estralou a língua de forma audível e sorriu largamente. "Melhor do que qualquer coisa que vocês vendem aqui." Os clientes da loja agora apontavam para Pedro. Alguns começaram a reconhecê-lo. "É o menino das balas. Eu já comprei dele na praça. Ele sempre é tão educado." Michael caminhou até um dos araras e pegou uma camiseta. Era branca, simples, mas elegante. O preço na etiqueta fez Pedro engolir em seco. Era quase o valor do aluguel de sua casa. "Experimente", disse Michael, entregando a peça a Pedro. "Eu não posso aceitar isso", respondeu Pedro olhando para o chão. Michael colocou a mão em seu ombro. "Você é digno de estar aqui, de vestir isso, de ser tratado com respeito." O gerente interveio rapidamente. "A camiseta é um presente da loja. Por favor, aceite. E suas balas, sempre que quiser vender aqui, será bem-vindo." Pedro olhou para o segurança, que agora parecia muito interessado em seus próprios sapatos.
Vá ao provador, incentivou Michael. Quero ver como fica. Pedro foi até o provador, ainda tentando entender o que estava acontecendo. Aquilo era real. Michael Jackson estava mesmo defendendo ele? Dentro do provador luxuoso, Pedro olhou para seu reflexo no espelho. Viu um menino magro, com olheiras, usando roupas velhas. Tirou sua camisa surrada e vestiu a camiseta nova. O tecido era macio, leve, confortável, como nada que ele jamais tinha usado. Quando saiu do provador, a loja inteira aplaudiu. Michael sorriu e ajeitou a gola da camiseta. Perfeito, disse ele. Agora sim, um jovem empresário precisa se vestir bem. Pedro não conseguiu evitar o sorriso que surgiu em seu rosto. Era a primeira vez em muito tempo que ele sorria assim de verdade. Do lado de fora da loja, uma pequena multidão se formava. Pessoas olhavam pelas vitrines, apontando, tirando fotos com seus celulares. A notícia de que Michael Jackson estava na loja se espalhou rapidamente. Michael, Michael, gritavam alguns fãs do lado de fora, mas havia outras vozes também. Pedro, Pedro! Eram pessoas que o conheciam, que compravam suas balas diariamente, que agora viam aquele menino quieto, sendo tratado como uma estrela. Você tem fãs, comentou Michael, apontando para o grupo que chamava por Pedro. Não são fãs, respondeu Pedro, envergonhado. São apenas pessoas que compram minhas balas. São clientes fiéis. Isso é raro hoje em dia, disse Michael. Então acrescentou. Por que você vende balas, Pedro? Pedro hesitou por um momento, mas algo naqueles olhos gentis o fez confiar. Minha mãe está doente. Tem problemas no coração. Precisa de remédios caros e não consegue mais trabalhar. Meu pai morreu há 2 anos. Éramos apenas nós 3, agora somos só nós 2. Michael ouviu em silêncio, seus olhos nunca deixando os de Pedro. Como se chama sua mãe? Lúcia. Dona Lúcia. Michael assentiu, como se memorizasse o nome. E onde vocês moram? Pedro deu o endereço do pequeno apartamento onde vivia com a mãe no bairro mais pobre da cidade. Michael tirou um pequeno caderno do bolso e anotou algo. Então sorriu novamente para Pedro. Vamos sair daqui, disse ele. Seus fãs estão esperando. Quando eles caminharam até a porta da loja, os funcionários se perfilaram, como se estivessem na presença da realeza. O segurança que havia empurrado, Pedro agora mantinha a cabeça baixa. O gerente sorria nervosamente. Sr. Jackson, chamou o gerente quando eles estavam quase na porta. Podemos oferecer mais alguma coisa? Qualquer coisa que desejar. Michael parou e olhou para trás. Seu olhar era sério agora. Sim, podem oferecer respeito a cada pessoa que entrar por essa porta, independente da roupa que usa ou do dinheiro que tem no bolso. E com isso, ele abriu a porta e saiu com Pedro para a rua. A multidão do lado de fora explodiu em aplausos e gritos. Flashes de câmeras disparavam de todos os lados. Pessoas estendiam as mãos, tentando tocar em Michael, em Pedro, em qualquer. Um dos dois. Michael, Michael, Pedro, Pedro. Os nomes se misturavam na multidão. Um repórter local que passava por ali correu até eles com um microfone. Michael Jackson, o que você está fazendo em nossa cidade? E quem é esse jovem? Michael sorriu para a câmera. Este é Pedro, um jovem empreendedor que vende as melhores balas da cidade. E a partir de hoje ele é meu amigo. Pedro não conseguia acreditar no que estava ouvindo. Seu coração batia tão forte que ele podia senti-lo na garganta. O repórter virou-se para Pedro. Como você conheceu Michael Jackson? Pedro abriu a boca para responder, mas não sabia o que dizer. Como explicar o que havia acontecido? Como colocar em palavras aquele momento mágico? Michael colocou um braço sobre os ombros de Pedro. Eu reconheci algo especial nele. Algo que muitas pessoas não veem quando olham para os outros. Vi dignidade, vi força, vi um brilho que ninguém pode apagar. As pessoas ao redor aplaudiram, algumas choravam, outras filmavam tudo com seus celulares. E agora, se nos dão licença, continuou Michael, temos um compromisso importante. A mãe deste jovem está esperando por ele. Pedro olhou para Michael, surpreso. Você quer conhecer minha mãe? Claro, respondeu Michael com naturalidade. Tenho que conhecer a pessoa que criou um jovem tão especial. E assim, diante dos olhares atônitos da multidão, Michael Jackson e Pedro entraram em um táxi que havia parado ali perto. Para onde? Perguntou o motorista,
olhando pelo retrovisor com os olhos arregalados. Pedro deu o endereço de sua casa, ainda sem acreditar no que estava acontecendo. Ao lado dele, Michael sorria, como se aquele fosse apenas mais um dia normal em sua vida extraordinária. O táxi partiu, deixando para trás uma multidão boquiaberta e dezenas de celulares apontados para o céu, registrando o momento em que Pedro, o menino das balas, se tornou alguém importante. O táxi parou em frente ao prédio simples onde Pedro morava. Era um edifício antigo com a pintura descascada e algumas janelas quebradas. Nada parecido com os lugares que Michael Jackson normalmente visitaria. É aqui, disse Pedro, sentindo vergonha pela primeira vez. Não é muito, mas... Michael interrompeu com um gesto suave. Um lar é feito de amor, não de paredes. Eles saíram do táxi. Michael pagou a corrida e deu uma gorjeta generosa ao motorista, que ainda não acreditava estar levando o rei do pop para um bairro pobre da cidade. Posso tirar uma foto com o senhor? Pediu o taxista já com o celular na mão. Michael sorriu e posou para a foto. O motorista agradeceu 1000 vezes antes de partir, buzinando de alegria. Algumas crianças brincavam na calçada. Quando viram Michael, pararam imediatamente. Olhavam boquiabertas, sem acreditar no que viam. É o Michael Jackson! Gritou um menino de uns 8 anos. Em segundos, as crianças estavam ao redor deles, pulando e gritando de excitação. Michael sorria e acenava, gentil, como sempre. Pedro, você conhece o Michael Jackson? Perguntou uma menina que morava no mesmo prédio. Pedro apenas sorriu, ainda tentando processar tudo aquilo. Vocês gostam de dançar? Perguntou Michael às crianças. Sim, responderam todos em coro. Michael então fez um dos seus famosos passos de dança, deslizando para trás como se flutuasse. As crianças enlouqueceram de alegria. Tentaram copiar, tropeçando e rindo. Pedro vai nos ensinar mais tarde, disse Michael piscando para o garoto. Ele agora é meu aluno oficial de dança. As crianças olharam para Pedro com admiração. Ele, que sempre fora apenas o menino quieto que vendia balas, agora era amigo de Michael Jackson. Era aluno de Michael Jackson. Temos que ir, disse Pedro, olhando para o relógio. Minha mãe deve estar preocupada. Eles entraram no prédio. Não havia elevador, então subiram 3 lances de escada. No corredor, vizinhos espiavam pelas portas entreabertas, cochichando em surpresa. Pedro parou na frente de uma porta com o número 302 quase apagado. Tirou uma chave do bolso e abriu. Mãe? Estou em casa, chamou ele. E trouxe um amigo. Dona Lúcia estava sentada em uma poltrona velha e gasta, assistindo televisão. Era uma mulher magra, com o rosto marcado pelo sofrimento, mas ainda bonita. Seus olhos eram iguais aos de Pedro, grandes, expressivos, cansados. Amigo, Ela parou no meio da frase quando viu Michael. Suas mãos voaram para cobrir a boca. Meu Deus! Michael avançou com um sorriso caloroso e estendeu a mão. Senhora Lúcia, é um prazer conhecê-la. Seu filho é um jovem extraordinário. Dona Lúcia apertou a mão dele mecanicamente, olhando para Pedro como se pedisse uma explicação. Pedro, o que está acontecendo? E essa camiseta nova? Pedro contou tudo. A loja, o segurança, as balas caindo e então Michael aparecendo como um anjo da guarda. Enquanto falava, Michael observava o pequeno apartamento. Era limpo e organizado, mas a pobreza era evidente. Móveis velhos, paredes com infiltração, uma pequena televisão antiga. Na mesa da cozinha, várias caixas de remédios. Por favor. Sentem-se, disse Dona Lúcia, recuperando-se do choque. Posso oferecer um café? É só o que temos. Adoraria, respondeu Michael. Dona Lúcia tentou se levantar, mas fez uma careta de dor. Mãe, deixa que eu faço, disse Pedro rapidamente, correndo para a pequena cozinha. Michael sentou-se no sofá gasto e sorriu para Dona Lúcia. Pedro me contou sobre sua condição. Sinto muito. Lágrimas surgiram nos olhos dela. É difícil. Os remédios são caros. E ver meu filho tendo que trabalhar em vez de aproveitar a juventude, isso dói mais que a doença. Ele é um filho dedicado, comentou Michael. Mais jovens devem poder ser jovens. Pedro voltou com 2 xícaras de café. Serviu Michael primeiro, depois a mãe. Desculpe, não temos açúcar, disse envergonhado.
Michael provou o café. Está perfeito assim. Eles conversaram por quase 1 hora. Michael perguntou sobre a vida deles, sobre a doença de Dona Lúcia, sobre os sonhos de Pedro para o futuro. Quero ser médico, confessou Pedro, para ajudar pessoas como minha mãe. Michael assentiu como se aprovasse o sonho. Então olhou para o relógio. Preciso ir agora, mas antes... Ele tirou o pequeno caderno do bolso, escreveu algo e arrancou a página, entregando-a a Dona Lúcia. Este é o nome de um médico, um dos melhores cardiologistas do país. Ele vai atendê-la amanhã no Hospital Central. Dona Lúcia olhou para o papel confusa. Mas o Hospital Central é particular. Não temos como pagar. Michael sorriu. Não se preocupe com isso. Está tudo acertado. Pedro e sua mãe se entreolharam sem acreditar. E Pedro, continuou Michael, amanhã, depois da escola, passe neste endereço. Ele entregou outro papel ao garoto. É um advogado. Ele vai cuidar de tudo para vocês. Cuidar de quê? Perguntou Pedro, segurando o papel como se fosse uma relíquia. De um fundo educacional para seus estudos de medicina. E de um auxílio. Para sua mãe, para que ela possa se recuperar sem preocupações. Dona Lúcia começou a chorar. Pedro ficou paralisado, sem palavras. Por quê? Foi tudo o que conseguiu dizer depois de um tempo. Por que fazer tudo isso por nós? Michael levantou-se e colocou as mãos nos ombros de Pedro. Porque o mundo precisa de mais pessoas como você. Pessoas que, mesmo nas condições mais difíceis, mantêm sua dignidade e bondade. Ele abraçou Pedro, depois Dona Lúcia, e caminhou para a porta. Agora preciso ir. Outros compromissos. Obrigado, disse Pedro com a voz embargada. Nunca vou esquecer o que fez por nós. Michael sorriu. Não estou fazendo por vocês. Estou fazendo pela pessoa que você vai se tornar. Pelo médico que vai salvar vidas. Isso vale mais que qualquer dinheiro. E com um último aceno, ele saiu. Pedro correu até a janela para vê-lo partindo. Lá embaixo, várias pessoas já haviam se reunido. Michael acenou para elas, entrou em um carro preto que havia acabado de chegar e partiu. Pedro voltou para junto da mãe, que ainda chorava no sofá. Mãe, acho que nossas vidas acabaram de mudar, disse ele, sentando-se ao lado dela. Dona Lúcia pegou as mãos do filho entre as suas. Filho, você acredita em milagres? Pedro sorriu. Agora acredito. O telefone de Pedro tocou. Era uma mensagem de um número desconhecido. Liguei para a farmácia. Os remédios serão entregues em 1 hora. MJ. Pedro mostrou a mensagem para a mãe. Ambos sorriram entre lágrimas. A campainha tocou pouco depois. Era Marcelo, o colega de escola de Pedro. Cara, você está em todo lugar, exclamou Marcelo assim que Pedro abriu a porta. Nas redes sociais, na televisão. É verdade que você conheceu o Michael Jackson? Pedro deixou o amigo entrar e contou toda a história novamente. Marcelo ouvia fascinado, interrompendo com "não acredito" a cada poucos segundos. E agora? O que vai fazer? Perguntou Marcelo quando Pedro terminou de contar. Pedro olhou para a mãe, que sorria como há muito tempo não fazia. Agora vou estudar muito. Vou ser médico. Vou ajudar pessoas como ele me ajudou. E as balas? Perguntou Marcelo. Pedro pensou por um momento. Vou continuar vendendo. Não porque preciso, mas para lembrar de onde vim. E para nunca esquecer que a gentileza pode mudar vidas. Naquela noite, depois que Marcelo foi embora e sua mãe adormeceu, Pedro sentou-se em sua pequena mesa e abriu a caixa de balas. Começou a organizá-las como fazia todas as noites, mas algo estava diferente. No fundo da caixa havia algo que não estava lá antes. Algo branco, brilhante, uma luva. Uma única luva branca, e sob ela um bilhete escrito à mão. Você não vende balas. Você espalha doçura no mundo amargo, nunca esqueça disso. MJ Pedro segurou a luva contra o peito. Lágrimas silenciosas corriam por seu rosto. Lágrimas de gratidão, de alívio, de esperança. Do lado de fora da janela, a lua brilhava forte. E por um instante, Pedro teve a impressão de ver uma silhueta dançando contra o céu noturno. Depois, ela desapareceu no vento, como um sonho,
Bom que se vai com o amanhecer, mas deixa seu calor no coração. Na manhã seguinte, Pedro acordou com o barulho de conversas vindas da sala. Abriu os olhos, confuso. Por um momento pensou que tudo havia sido um sonho. Michael Jackson, a loja de roupas, a ajuda prometida, parecia impossível demais para ser real. Mas então ele viu a camiseta cara dobrada sobre a cadeira, a luva branca na mesa de cabeceira e o bilhete ao lado dela. Foi real, tudo foi real. Levantou-se rapidamente, vestiu-se e foi até a sala. Lá encontrou sua mãe conversando com uma mulher elegante de terno e óculos. "Ah, Pedro, bom dia", disse Dona Lúcia com um sorriso radiante. "Esta é a doutora Marina. Ela trabalha com o doutor Roberto, o cardiologista que vai me atender hoje." A mulher estendeu a mão para Pedro. "Muito prazer, Pedro. Estamos todos muito impressionados com você." Pedro apertou a mão dela, ainda confuso. "Como assim? Sua história está em todos os lugares, internet, televisão, jornais", explicou a médica. "O menino das balas que tocou o coração de Michael Jackson." Pedro olhou para a mãe, que assentiu. "É verdade, filho. Desde que acordei, o telefone não para de tocar. Vizinhos, amigos, até gente que nem conhecemos." "Vim buscar sua mãe para a consulta", explicou a doutora Marina. "O doutor Roberto está esperando no hospital. E não se preocupe com nada, todas as despesas já foram cobertas." Pedro sentou-se, tentando processar tudo. Então ele realmente fez o que prometeu. "Fez muito mais", disse a médica, abrindo sua pasta. "Tenho aqui os papéis de um fundo educacional em seu nome, para seus estudos de medicina, e também os documentos de um auxílio mensal para sua mãe, para que ela possa se concentrar em sua recuperação." Dona Lúcia segurou a mão do filho. Seus olhos brilhavam de felicidade e gratidão. "Mas você precisa ir para a escola agora", disse ela. "E depois, como combinado, visitar o advogado." "Não posso ir com você ao hospital?", perguntou Pedro, preocupado. "A consulta vai demorar", explicou a doutora Marina. "Vamos fazer muitos exames. Sua mãe estará em boas mãos, prometo." Pedro assentiu, relutante. Abraçou a mãe com força, como se temesse que ela pudesse desaparecer. "Me liga quando terminar, tá?" "Claro, meu filho", prometeu Dona Lúcia. Pedro tomou um café rápido, pegou sua mochila e a caixa de balas. Apesar de tudo, não queria quebrar sua rotina. Venderia balas depois da escola, como sempre fazia. Quando saiu do prédio, percebeu que algo havia mudado. As pessoas olhavam para ele. Algumas até apontavam. Um senhor se aproximou sorridente. "Você é o menino que conheceu o Michael Jackson, não é? Vi na televisão." Pedro sorriu, tímido. "Sim, senhor." "Posso comprar suas balas? Todas elas?" Antes que Pedro pudesse responder, mais pessoas se aproximaram. Todos queriam comprar suas balas, tirar fotos com ele, ouvir a história diretamente de sua boca. Em 5 minutos, Pedro vendeu todas as balas que tinha. Pela primeira vez, não precisou andar pelo centro, oferecendo-as uma a uma. As pessoas vinham até ele. No caminho para a escola, pelo menos 10 pessoas o pararam. Algumas só queriam apertar sua mão. Outras ofereciam ajuda, cartões de visita, oportunidades. "Meu filho, se precisar de qualquer coisa, me procure", disse um senhor, bem vestido, entregando-lhe um cartão. "Sou o dono de uma rede de farmácias. Podemos ajudar com os remédios da sua mãe." "Obrigado", respondeu Pedro, guardando o cartão no bolso. Já era o 5º que recebia naquela manhã. Quando chegou à escola, a situação ficou ainda mais surreal. Os alunos formaram um corredor, aplaudindo sua entrada. Professores o paravam para cumprimentá-lo. Até o diretor saiu de sua sala para apertar sua mão. "Pedro, estamos orgulhosos de você", disse o diretor. "E saiba que a escola está à disposição para ajudar no que for preciso para seu futuro como médico." As aulas daquele dia foram estranhas. Pedro não conseguia se concentrar. Os professores quase não davam matéria, preferindo discutir o fenômeno Michael Jackson e como a história de Pedro estava inspirando pessoas em todo o país. Durante o intervalo, Pedro foi cercado por colegas. Todos queriam estar perto dele, ser seu amigo, ouvir detalhes da incrível história. Até mesmo os alunos populares, que antes mal notavam sua existência, agora disputavam um lugar ao seu lado. "Pedro, é verdade que o Michael vai pagar sua faculdade de medicina?",
perguntou uma menina. Ele realmente dançou na frente da sua casa? Quis saber outro. Você ganhou mesmo uma luva dele? Perguntou um terceiro. Pedro respondia pacientemente, ainda sem acreditar na reviravolta que sua vida havia tomado em menos de 24 horas. Marcelo, seu único amigo verdadeiro antes de toda essa loucura, permanecia ao seu lado como um guardião, ajudando a afastar os mais insistentes quando percebia que Pedro estava ficando desconfortável. Cara, você virou celebridade, comentou Marcelo, quando finalmente conseguiram um momento. A sós Pedro sorriu embaraçado. Não quero ser celebridade, só quero que minha mãe fique bem. Marcelo passou o braço pelos ombros do amigo. E ela vai ficar. As coisas vão melhorar agora. Ao final das aulas, Pedro foi diretamente para o endereço que Michael havia lhe dado. Era um escritório elegante no centro da cidade com o nome Fernandes em Associados em letras douradas na porta. Uma recepcionista sorriu ao vê-lo entrar. Você deve ser Pedro. Estávamos esperando por você. Ela o conduziu até uma sala ampla, onde um homem, de meia-idade, vestindo um terno impecável, levantou-se para cumprimentá-lo. Pedro, que prazer conhecê-lo. Sou o Dr. Fernandes. Por favor, sente-se. Pedro sentou-se na cadeira de couro, sentindo-se deslocado naquele ambiente sofisticado. Tenho todos os documentos prontos, disse o advogado abrindo uma pasta. O fundo educacional para seus estudos, o auxílio financeiro para sua mãe e até uma conta poupança em seu nome para emergências. Pedro olhava para os papéis, impressionado com a rapidez com que tudo estava acontecendo. Como ele conseguiu organizar tudo isso tão rápido? Perguntou. O advogado sorriu. Michael tem muitos contatos. E quando ele decide ajudar alguém, não perde tempo. Mas por que eu? Por que nós? A pergunta que não saía da cabeça de Pedro finalmente encontrou voz. Dr. Fernandes olhou nos olhos de Pedro. Sabe, Pedro, pessoas como Michael veem o mundo de forma diferente. Eles reconhecem a bondade, a dignidade, mesmo nos lugares mais improváveis. E quando encontram alguém especial como você, sentem-se compelidos a agir. O advogado pegou uma caneta cara e ofereceu a Pedro. Agora precisamos da sua assinatura em alguns documentos, e também da sua mãe quando ela puder vir. Pedro assinou os papéis, sentindo como se estivesse em um sonho do qual poderia acordar a qualquer momento. Tem mais uma coisa, disse o advogado abrindo uma gaveta. Ele tirou uma caixa pequena e elegante. Michael deixou isso para você. Pedro abriu a caixa com cuidado. Dentro havia um relógio prateado, simples, mas elegante. E gravado na parte de trás havia uma mensagem. O tempo é a única coisa que não podemos recuperar. Use-o para brilhar. E este é o número do celular pessoal dele, continuou o advogado, entregando um pequeno cartão. Ele disse que você pode ligar a qualquer hora se precisar de algo. Pedro guardou o cartão como se fosse um tesouro. Nunca imaginou que teria o número de Michael Jackson. Ao sair do escritório, Pedro viu sua mãe esperando na calçada. Ela parecia diferente, mais leve, mais feliz, quase rejuvenescida. Pedro, chamou ela acenando. Ele correu até ela. Mãe, como foi no médico? Dona Lúcia sorriu, seus olhos brilhando de esperança. O Dr. Roberto disse que meu caso tem tratamento. Vou precisar de uma cirurgia, mas ele vai fazer pessoalmente. E depois, com os remédios certos, posso ter uma vida normal. Pedro abraçou a mãe com força, lágrimas de alívio escorrendo por seu rosto. Mãe, isso é incrível. E tem mais, continuou Dona Lúcia animada. Quando saímos do hospital havia repórteres esperando. Queriam entrevistar a mãe do menino das balas. E então, uma senhora se aproximou. Disse que é dona de uma confeitaria famosa e quer comprar sua receita de balas para produzir em larga escala. Com seu nome. Balas do Pedro, ela disse. Pedro arregalou os olhos. Sério? E quanto ela ofereceu? Uma porcentagem das vendas. E um adiantamento que daria para comprarmos uma casa melhor. Pedro mal podia acreditar. Em 2 dias, sua vida havia mudado completamente. De um menino vendendo balas na rua para sustentar a mãe doente, ele agora tinha um futuro garantido na medicina. Sua mãe receberia tratamento dos melhores médicos
e até suas balas se tornariam um produto comercial. A vida é uma caixinha de surpresas, não é? Comentou Dona Lúcia, como se lesse os pensamentos do filho. É sim, concordou Pedro, uma caixinha de balas. Eles riram juntos, caminhando de mãos dadas pela rua. Algumas pessoas os reconheceram, acenaram, sorriram. Pedro acenou de volta, ainda tímido com toda aquela atenção. Ao chegarem em casa, encontraram o apartamento cheio de presentes, cestas de frutas, flores, cartões e, mais surpreendente ainda, móveis novos sendo entregues. O quê? Pedro olhou ao redor confuso. Um homem se aproximou. Entrega para a família de Pedro Oliveira. Cortesia da loja Boutique Elegância. Era a mesma loja onde tudo havia começado, onde Pedro havia sido humilhado antes de Michael aparecer. Aceitam a entrega? Perguntou o homem. Pedro olhou para a mãe, que assentiu, sorrindo entre lágrimas. Aceitamos sim, respondeu ele. Aquela noite, Pedro e Dona Lúcia sentaram-se no sofá novo, admirando a transformação de seu pequeno apartamento. A velha televisão havia sido substituída por uma moderna, os móveis gastos por outros confortáveis e bonitos. As paredes já estavam sendo pintadas por uma equipe contratada pela loja. Sabe o que mais me surpreende? Disse Dona Lúcia. Não é a generosidade de Michael, embora seja extraordinária. É como as outras pessoas mudaram. As mesmas pessoas que antes mal nos notavam, agora querem nos ajudar, estar perto de nós. Pedro assentiu, pensativo. É como se precisassem de um exemplo. Alguém para mostrar o caminho. Você mostrou, filho, disse Dona Lúcia, passando a mão pelos cabelos de Pedro. Com sua dignidade e sua força. Pedro sorriu, lembrando-se das palavras de Michael. O mundo pode tentar te empurrar, mas você, meu amigo, nasceu para brilhar. Naquela noite, antes de dormir, Pedro pegou seu celular e, com o coração batendo forte, digitou uma mensagem para o número que o advogado havia lhe dado. Sr. Jackson, obrigado por tudo. Minha mãe vai ficar bem. Nunca vou esquecer o que fez. Por nós. Um dia espero poder retribuir ajudando outras pessoas como o senhor me ajudou. Ele enviou a mensagem sem muita expectativa de resposta. Michael devia receber milhares de mensagens todos os dias. Por que responderia justo a sua? Mas, para sua surpresa, segundos depois, o celular vibrou com uma resposta. Pedro, a verdadeira magia não está no que eu fiz, mas no que você fará a partir de agora. Estou só devolvendo ao mundo o que ele merece. Mais pessoas como você. Cuide bem da sua mãe. E lembre-se de espalhar doçura. Sempre. MJ Pedro sorriu, relendo a mensagem várias vezes. Então, colocou o celular no modo silencioso e se deitou. Do lado de fora, a noite estava clara e estrelada. O vento balançava suavemente as cortinas novas. E Pedro teve a impressão de ouvir muito distante os acordes de Heal the World. 5 anos se passaram. A praça central da cidade estava decorada para uma ocasião especial. Uma multidão se reunia em frente a um pequeno palco improvisado. Faixas coloridas anunciavam: inauguração, Clínica Comunitária Doce Esperança. Pedro, agora com 22 anos, ajustava a gravata de seu terno azul marinho. Não era mais aquele menino magro e de olhos cansados. Era um jovem forte, confiante, com olhos brilhantes de quem tem um propósito na vida. Ao seu lado, Dona Lúcia, elegante em um vestido simples, mas bonito, sorria com orgulho. Sua aparência também havia mudado. A saúde recuperada trouxera de volta à cor às suas faces, o brilho aos seus olhos, a energia ao seu corpo. Nervoso? Perguntou ela, ajeitando a gravata do filho que ele mesmo acabara de ajustar. Pedro sorriu. Um pouco. Não imaginei que viria tanta gente, e realmente a praça estava lotada. Autoridades da cidade, médicos, enfermeiros, jornalistas e centenas de pessoas comuns, muitas das quais haviam comprado balas de Pedro anos atrás. Entre a multidão, Pedro reconheceu rostos familiares. Marcelo, seu amigo dos tempos de escola, agora estudante de engenharia. O doutor Roberto, que havia operado sua mãe e se tornara um mentor. O doutor Fernandes, o advogado que cuidara de todos os aspectos legais de sua vida nos últimos anos. Havia também o gerente da Boutique Elegância, a loja onde tudo começou,
E até mesmo o segurança que o havia expulsado naquela tarde fatídica, agora um homem diferente, mais humilde, que havia pedido perdão a Pedro múltiplas vezes ao longo dos anos. Já está na hora, disse uma mulher com prancheta aproximando-se deles. Podemos começar? Pedro assentiu. Respirou fundo e subiu os degraus do palco, seguido por sua mãe. O burburinho da multidão diminuiu quando ele se posicionou diante do microfone. Boa tarde a todos, começou Pedro, sua voz firme ecoando pela praça. Obrigado por estarem aqui neste dia tão especial para mim, para minha mãe e para nossa comunidade. A multidão aplaudiu. Gritos de parabéns, Pedro, e viva o menino das balas podiam ser ouvidos. 5 anos atrás eu era apenas um garoto vendendo balas pelas ruas desta cidade, tentando ajudar minha mãe doente, tentando sobreviver mais um dia. Sem esperança, sem futuro, apenas lutando para não desistir. Pedro fez uma pausa, olhando para os rostos atentos à sua frente. E então, em uma tarde que parecia igual a todas, as outras, algo extraordinário aconteceu. Algo que mudou minha vida para sempre. Ele contou brevemente a história que todos já conheciam, mas que nunca se cansavam de ouvir. O encontro com Michael Jackson, a defesa inesperada, a ajuda generosa, a transformação de suas vidas. Hoje, graças àquele momento mágico, estou no 3º ano de medicina. Minha mãe está completamente recuperada. E o mais importante, estamos aqui para inaugurar algo que é muito mais que um sonho realizado para mim. É uma promessa cumprida. Pedro gesticulou para o prédio atrás dele, uma construção moderna de 2 andares com o nome Clínica Comunitária Doce Esperança na fachada. Esta clínica oferecerá atendimento gratuito para famílias em situação de vulnerabilidade. Ninguém será mandado embora. Ninguém será humilhado. Todos serão tratados com a dignidade que merecem. Aplausos entusiasmados interromperam seu discurso. O financiamento inicial veio do fundo que Michael Jackson criou para mim. Mas muitos de vocês também contribuíram, empresários locais, médicos, cidadãos comuns. Todos doaram o que podiam para tornar este sonho realidade. Pedro olhou para sua mãe, que sorria com lágrimas nos olhos. Esta clínica leva o nome Doce Esperança, por 2 motivos. Primeiro, para nunca me esquecer das balas doces que me trouxeram até aqui. E segundo, porque a esperança é o que queremos oferecer a cada pessoa que passar por aquelas portas. Mais aplausos. Algumas pessoas choravam abertamente. Não sou médico ainda. Faltam alguns anos para isso, mas já tenho uma equipe incrível de profissionais que trabalharão aqui. E nos fins de semana, eu mesmo estarei presente, aprendendo, ajudando no que for possível. Pedro fez uma pausa, como se estivesse reunindo coragem para o que viria a seguir. Infelizmente, a pessoa que tornou tudo isso possível não está aqui hoje. Michael Jackson faleceu, como todos sabem. Mas seu espírito de generosidade, sua crença no poder da bondade, seu compromisso em fazer do mundo um lugar melhor, tudo isso vive neste projeto e em mim. Um silêncio respeitoso caiu sobre a multidão. Há algo que nunca contei publicamente, continuou Pedro. Na noite em que conheci Michael, encontrei uma luva branca no fundo da minha caixa de balas e um bilhete que dizia: "Você não vende balas, você espalha doçura num mundo amargo. Nunca esqueça disso." Nunca esqueci, Michael, e nunca esquecerei. Pedro respirou fundo, controlando a emoção. Esta luva, ele tirou do bolso do paletó a famosa luva branca, agora cuidadosamente preservada em uma pequena moldura de vidro. Ficará exposta na recepção da clínica, para lembrar a todos que entram. Um pequeno gesto de bondade pode mudar uma vida inteira. A plateia irrompeu em aplausos. Muitos se levantaram em uma ovação de pé. Agora, disse Pedro quando o barulho diminuiu, gostaria de convidar minha mãe, Dona Lúcia, para cortar a fita e inaugurar oficialmente a Clínica Comunitária Doce Esperança. Dona Lúcia deu um passo à frente, visivelmente emocionada. Uma grande tesoura foi entregue a ela. Antes de cortar a fita vermelha que bloqueava a entrada da clínica, ela se virou para o filho. "Pedro, seu pai estaria tão orgulhoso de você", disse ela, alto o suficiente para que os primeiros membros da plateia ouvissem.
E eu não poderia ser mais abençoada por ser sua mãe. Com um movimento firme, ela cortou a fita. A multidão explodiu em aplausos e vivas. Balões coloridos foram soltos no ar. Uma banda começou a tocar. A Clínica Comunitária Doce Esperança estava oficialmente inaugurada. Depois da cerimônia, enquanto as pessoas faziam fila para conhecer o interior da clínica, Pedro permaneceu um pouco afastado, observando tudo, com um sorriso tranquilo. Marcelo se aproximou dando um tapinha em seu ombro. "E aí, doutor, como se sente?" Pedro riu. "Ainda não sou doutor. É só uma questão de tempo", respondeu o amigo. "Mas sério, você conseguiu, cara. Deve estar nas nuvens." Pedro olhou para a clínica, para as pessoas entrando animadas, para sua mãe recebendo cumprimentos de todos. "Estou feliz", disse ele simplesmente. "Mas sabe o que é mais estranho? Às vezes, acordo achando que tudo foi um sonho, que ainda sou aquele menino vendendo balas invisível para o mundo." Marcelo apertou seu ombro. "Mas você nunca foi invisível, Pedro. Michael viu você. E agora todos veem." Pedro sorriu. "Não é sobre ser visto. É sobre o que fazemos quando nos veem." Uma garotinha se aproximou timidamente, estendendo um embrulho colorido para Pedro. "Moço, trouxe um presente para você." Pedro se abaixou para ficar na altura da menina. "Obrigado, posso abrir?" Ela assentiu ansiosa. Pedro desembrulhou com cuidado. Era uma pequena caixa de madeira feita à mão. Dentro dela, balas coloridas. "Você que fez? Meu pai me ajudou", respondeu a menina. "Ele disse que você começou assim." Pedro pegou uma das balas, olhando-a com carinho. "É verdade. E sabe de uma coisa?" Ele se inclinou como se contasse um segredo. "Ainda tenho a minha caixinha original. Está guardada como um tesouro." A menina sorriu feliz. "Quando eu crescer, quero ser como você." Pedro sentiu um nó na garganta. "Seja você mesma", disse ele. "Isso será ainda melhor." A menina o abraçou rapidamente e correu de volta para seus pais, que acenaram de longe para Pedro. Mais tarde, quando a multidão começou a se dispersar e o sol começava a se pôr, Pedro subiu até o terraço da clínica. De lá, podia ver toda a cidade. A mesma cidade onde, anos atrás, tinha caminhado oferecendo balas de porta em porta. Seu celular vibrou no bolso. Era uma mensagem de um número desconhecido. Ele estaria orgulhoso. Todos nós estamos. Amigos da Fundação MJ. Pedro sorriu, guardando o celular. Tirou uma bala do bolso, uma daquelas que a garotinha havia lhe dado, e desembrulhou com cuidado. Colocou-a na boca, saboreando a doçura. No céu, a primeira estrela da noite surgiu, e por um momento, Pedro teve certeza de que ela brilhou um pouco mais forte, como se piscasse para ele. "Obrigado", sussurrou ele para o céu. Não apenas para Michael, mas para todos que o ajudaram em sua jornada. Para sua mãe, que nunca desistiu. Para os amigos que permaneceram ao seu lado. Para os estranhos que acreditaram nele. E, principalmente, agradeceu por aquela tarde na loja de roupas. O momento em que sua vida mudou. O momento em que aprendeu que, às vezes, a esperança vem nos pacotes mais inesperados. Doce, como uma bala oferecida com dignidade. Brilhante, como uma luva branca sob a luz do luar. Poderosa, como um gesto de bondade que se espalha, toca outras vidas e segue adiante para sempre. Enfim.